Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com Allan Kardec, foram estabelecidos os parâmetros que definem ou devem definir o homem de bem. Por isso nós incluímos no nosso trabalho, na questão 629, a pergunta que Kardec fez aos bons espíritos relativamente à questão da moral. A moral é, segundo os espíritos, o recurso, o meio pelo qual nós podemos identificar o bem ou o mal proceder. E, portanto, tudo aquilo que contraria as leis de Deus, as leis morais da vida, esses parâmetros estabelecidos por Allan Kardec, estão em desconformidade com a proposta espiritual e, portanto, são ainda as ervas daninhas que predominam na nossa alma. Uma coisa é a identificação do problema em si. Tudo aquilo que nos favoreça pessoalmente, sem qualquer respeito pelo bem-estar do próximo, é uma violação das leis de Deus. Daí a razão porque devem ser suficientemente refletidos os nossos primeiros impulsos. No dizer dos espíritos, são as primeiras ideias que nos surgem no pensamento, são aquilo que identifica o nosso caráter. E como tal, merecem cuidado na reflexão. Avaliação sobre os diversos ângulos. Até onde eu posso defender os meus interesses sem estar a prejudicar os interesses do próximo. E altura haverá em que daremos prioridade, de facto, ao bem-estar dos outros, secundarizando os nossos. Só assim se vai construir e edificar um mundo de paz dentro de nós. Foi isso que aconteceu exatamente com Jesus, que nos deu esse exemplo, ao vir ao planeta Terra, sacrificando-se para nos deixar uma linha de orientação, não só pelo seu proceder, mas também pela sua mensagem. Então, a identificação do orgulho e do egoísmo, que muitas das vezes nós atribuímos ao nosso feitio, é assim. O meu pai já era assim, o meu avô também. Portanto, eu sou assim, isto é herança no comportamento, da personalidade. E, embora sejamos afins, porque ninguém herda o caráter, isso é pacífico entre nós, portanto, compete-nos, de facto, identificar, através da meditação, através da reflexão mais aprofundada sobre aquilo que é o nosso primeiro impulso, os nossos primeiros pensamentos relativamente à vida. E vamos encontrar, sem dúvida alguma, aquilo que é ainda o nosso caráter, o orgulho e o egoísmo, que aparecem disfarçados das mais variadas formas. Lembramos que uma das propostas do trabalho era que nós fôssemos honestos. Honestos. Se perguntarmos aqui, nós somos todos honestos? Somos. Mas, sobretudo, nós pensamos que a honestidade tem a ver tão somente com a questão material. E muitos só somos honestos porque o polícia está a ver. Porque se o polícia estiver de costas voltadas ou distraído, nós pomos o pé no risco, como se costuma dizer. Ora, a honestidade perante Deus é alimentada pelo desejo sincero, outra característica do homem de bem, de encontrar em si mesmo, nessa viagem que faz às profundezas da sua alma, o que necessita para melhorar. Porque se nós partirmos do princípio que somos honestos, sob o ponto de vista moral, sinceros, naturalmente que isso nos habilitará sob o ponto de vista da inspiração, porque nenhum de nós está ao abandono. E os bons espíritos que nos tutelam, eles sabem daquilo que nos alimenta a alma, dessa sinceridade e dessa honestidade, e ajudar-nos a identificar essas arestas do nosso caráter. É a forma mais correta, mais honesta para nos identificarmos intimamente.
e nas pequeninas coisas, porque quando se fala do orgulho ou quando se fala do egoísmo, que é de uma forma genérica, e há pouco dissemos que se apresentam nas mais variadas formas, é encontrarmos pequeninas reações que muitas das vezes temos e que nós disfarçamos, mas que nos melindramos com muita facilidade, ou porque, por esta ou por aquela razão, ou porque o egoísmo que dá prioridade aos nossos interesses em detrimento dos interesses dos outros a qualquer custo, por mais pequeninos que sejam esses sinais, devemos estar atentos e vigilantes. É assim que se identifica e identificados temos que estabelecer um programa de ação. Como disciplinar no nosso dia-a-dia os nossos reflexos, as nossas emoções e tendências, obedecendo aos ensinamentos de Jesus? Resposta à pergunta, a primeira palavra que me vem à mente é disciplina. Como Emmanuel disse para o Chico, ele teria que ter disciplina, disciplina e disciplina. E disciplina é o que nós temos que ter com a nossa mente, porque se tivermos essa disciplina, vamos conseguir refrear esses impulsos, vamos conseguir pensar antes de falar, vamos conseguir pensar antes de agir. E isso é muito importante no relacionamento, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja onde for. Porque se falarmos tudo aquilo que vier à nossa cabeça, vamos acabar falando muita asneira, né? E muitas vezes vamos até acabar prejudicando outra pessoa ou outras pessoas. Se agirmos conforme nossos reflexos, também vamos acabar errando e, às vezes, prejudicando outras pessoas. Então, a única maneira que eu vejo é estudando e no dia a dia, e isso quer dizer todos os dias, todas as horas, todos os momentos, disciplinarmos a nossa mente. Uma disciplina voltada para o bem e para o próximo. E aí eu lembro de uma coisa que é o fato de você, muitas vezes, poder ter que se colocar no lugar de outra pessoa para poder entender a outra pessoa. Se colocar no lugar e pensar, eu gostaria que me dissessem isso, eu gostaria que me fizessem isso. Não. Então, esse tipo de treinamento que deve ser diário é que vai refrear esses impulsos e esses reflexos que tão mal nos fazem e muitas vezes fazem a outros também. Haverá algum motivo para que prefiramos uma casa espírita em detrimento de outra, para além das diferenças de acolhimento? Nesta questão conta muito a empatia entre as pessoas, a identificação com os próprios trabalhos que decorrem. Não podemos ter a veleidade, partindo do princípio que todos somos sérios e somos, de facto, no ideal que abraçamos e na forma como procuramos cumprir com esses desígnios. Não há casas espíritas melhores que as outras, sejam as pequeninas ou sejam as maiores, com muitos frequentadores ou muitos trabalhadores, com poucos frequentadores ou poucos trabalhadores. O que importa é que a estrutura espiritual e doutrinária da casa esteja em consonância com os preceitos da codificação. E, em função disso, a organização da casa é feita de acordo com os recursos humanos que possui. Humanos e até mediúnicos. Porque há casas que, naturalmente, não se vão colocar a receber espíritos quando não há médiuns para isso. E o recurso é encaminhar eventuais necessidades de apoio espiritual nessa área para outras casas que tenham serviços adequados para esse mistério. Portanto, aquilo que importa, de facto, é que a casa espírita esteja doutrinariamente estruturada e que as suas atividades
estejam assentes naquele tema que hoje aqui estamos a trabalhar. Relações humanas e espirituais sérias, elevadas, para que possamos oferecer a todos quantos a frequentam as melhores condições. Não podemos, naturalmente, obrigar quem quer que seja a simpatizar ou a afinar-se, sobretudo a afinar-se, com a metodologia da casa, com os trabalhos que se realizam. E por isso, a recomendação, quando, um exemplo, somos solicitados através do e-mail da União Espírita da região Porto para a frequência a um centro, nós sempre dizemos, normalmente a pedir à União Espírita da região Porto qualquer apoio, nós temos estas associações que estão federadas na região do Porto. Então, faça o favor, dentro destas, fornecemos o endereço, dias de trabalho, e dentro destas, mais próximo da sua residência, procure e frequente e procure esclarecer-se para ter apoio. É evidente que casos há em que as pessoas dizem: mas eu não me afino muito ali com a casa, então procure outra. E qual é que me recomenda? Todas. Portanto, cada um exatamente por esta razão. E às vezes, por questões de empatia com a metodologia do trabalho, por exemplo, uma casa grande exige muito mais atenção, muito mais cuidado, muito mais acompanhamento por parte da direção, dos trabalhadores, junto dos frequentadores. E uma casa pequena é como que, permitam uma expressão, como se fosse um ovo, um casulo, onde todos estão muito mais próximos uns dos outros e, naturalmente, que o esforço aí é um esforço natural, tranquilo, sem, enfim, grandes complicações e grandes complexidades. Portanto, é sobre esta razão. E então, cada um vai encontrar aqui ou acolá a casa que melhor responda às suas necessidades, sem que uma seja melhor do que outra, partindo daquele pressuposto de que a casa está estruturada e afinada com os princípios doutrinários consignados na codificação. Como proceder, quer individualmente, quer coletivamente, quando percebemos que o eixo doutrinário da casa é desviado, pondo em causa a segurança ético-doutrinária e os postulados fidedignos de orientação? Eu penso que, numa situação dessas, há que se ter a abertura suficiente para, junto com os dirigentes e demais trabalhadores, sentar, conversar e ver o que está acontecendo. Ver onde é que houve a ruptura, não? Do eixo, onde é que se quebrou o eixo da casa. E se é esse rumo que estão querendo tomar. Porque muitas vezes, sei lá, a direção pode até dizer: não, vamos mudar, vamos entrar num outro patamar. E eu acho que, nesse caso, essa reunião, esse sentar para conversar e ver por que os rumos estão mudando, por que tal coisa já não está funcionando tão bem, se é isso mesmo que pretendem. E aí, se de fato ficar comprovado que os dirigentes realmente escolheram esse rumo, eu acredito que o trabalhador que não se afinizar com isso também terá que tomar um outro rumo. Não? Se a casa segue um rumo que não é de acordo com o que o trabalhador acredita, não tem a base mais da codificação de Kardec, já não segue aquele caminho, acredito que daí também o trabalhador acabará tomando outro rumo. Mas eu penso que não há nada aonde as pessoas com muito boa vontade se reúnam para discutir, para conversar, para se explicarem entre si. É muito pouca coisa que não se resolve.
dessa maneira. Portanto, o melhor caminho ainda é o diálogo. Tá bom? Havendo conhecimento de que um elemento trabalhador tem um mau comportamento afetando o centro em que está inserido, o que deve a direção do centro espírita fazer? Nós vamos ler aqui uma passagem, opinião de um espírito que nos recomenda uma recomendação sobre essa matéria, que é relativamente à desavença. A desavença começa, não é por acaso que o trabalho aqui apresenta desde logo o melindre. E às vezes, por questões de melindres, nós deixamos de ser leais. E ser leal não quer dizer ser fiel. Nós temos que ser fiéis a Jesus. Mas leais nós devemos ser uns para com os outros. E apresentar os seus pontos de vista sobre qualquer matéria, como aqui foi dito anteriormente através do diálogo, e procurar encontrar solução racional, respostas racionais e entendíveis para as partes. E diz aqui o seguinte: a desavença deve ser combatida frontalmente onde quer que o bem instaure o seu reinado. Então, os dirigentes da Casa Espírita, o Centro Espírita, não é nosso, em termos pessoais. Nós assumimos esse compromisso na espiritualidade e devemos estar conscientes de que temos a responsabilidade de um dia prestar contas sobre o nosso desempenho, como trabalhadores, como dirigentes, como frequentadores, enfim, já sabemos disso. E assim sendo, porque a pirâmide da Casa Espírita, seja para o bem ou para o mal, não há casas espíritas que trabalhem para o mal, mas desorganizadas, sob o ponto de vista espiritual ou doutrinário, a pirâmide o topo da pirâmide está invisível, reside na espiritualidade. Portanto, nós somos a base, entenda-se, a parte inferior dessa pirâmide. E como tal, estamos numa interação permanente com aqueles que nos tutelam. Convém sublinhar o seguinte: ou nós queremos e devemos ser saudavelmente ambiciosos, sob o ponto de vista espiritual, é bom, mas para isso nós temos que criar estruturas, primeiro pela reforma íntima e depois individual, coletivo, para que possamos atender a essas ambições. E ambições que sejam sadias. Quais são essas ambições? Atender os desígnios da casa com elevação e com dignidade. E o dirigente espírita, qual é a sua função? Naturalmente que estar atento a estas condições e procurar, à parte, chamar o seu companheiro e colocar-lhe a questão frontal e lealmente. Porquê? Porque acima do companheiro de jornada está o compromisso do dirigente com os espíritos superiores. E aqui, no caso, é até uma ação caritativa, de lealdade, de companheirismo, fraternal e de partilha com o companheiro em necessidade. E, portanto, deve-lhe dizer frontalmente das suas preocupações, mas também, porque muitas das vezes nas casas espíritas esquecemos-nos das necessidades dos trabalhadores. Se estão doentes, têm familiar doente, estão a passar necessidades materiais, estão a passar necessidades espirituais. Portanto, a casa deve ter as portas abertas também para os trabalhadores receberem a assistência devida e os trabalhadores sentirem-se apoiados nessa matéria sem receio. É fundamental. Só assim é que temos uma relação leal e aberta de confiança uns com os outros. E à parte, tal como nos recomenda Jesus, antes de pôr a oferenda no altar, se tens algo contra teu irmão, chama-o em particular e entende-te com ele. E mais, o que ele recomenda. Na tradução que vão encontrar do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, vão encontrar o seguinte: se ele não atender à recomendação, reúne os companheiros e coloca a questão em aberto, para que todos os companheiros possam ajudar
na resolução do assunto. Mas se mesmo assim ele não não responder em conformidade com os preceitos morais estabelecidos, e para o desempenho que tem, que é um trabalhador espírita, não está em condições. Naturalmente deve estar doente e precisa mais de tratamento do que propriamente de se colocar a serviço dos outros. Entenda-se o seguinte: quando qualquer insuficiência de natureza moral, qualquer perturbação que nós tenhamos, por mais leve que seja, e se nos habituarmos a isso e não temos o cuidado de refriarmos, tudo isso vai interferir nas nossas condições mediúnicas, porque todos somos médiuns, em potência. Uns, aqueles que se conhecem como tal, com as faculdades mais evidentes, mas na esmagadora maioria de inspiração. Então, uma cabeça que anda aqui com os pensamentos, digamos que aos tropeções, como é que está em condições de entrar em sintonia com os bons espíritos? Não está. Está ou não? Não pode estar. Porquê? Porque a relação mediúnico-espiritual depende da sintonia. Não é de eu querer, é da sintonia. E a sintonia independe, ou melhor, depende das condições morais, do esforço que cada um de nós faz em favor do seu melhoramento moral, para estabelecer essa sintonia, essa relação com os espíritos mais evoluídos. E dessa forma poder haver trabalho em conjunto. Então não é na hora de aplicar o passe que o indivíduo, perdoem-me dizer-lhes, mas que é alguém que não tem qualquer vigilância com o álcool, com o tabaco, com a gula, com outras qualquer insuficiências morais, não é a hora do passe que a criatura vai ter ali os espíritos, os bons espíritos ao pé dele para... Não. É, digamos assim, um instrumento defeituoso para esse mistério. Então, digamos que ele é um perturbado que está a injetar no paciente todas as toxinas. Vamos só fazer uma comparação. Imaginem que os senhores estavam para entrar para um bloco operatório. Tem aquela fase em que os anestesistas estão a preparar e tal. Imaginem que os senhores dão conta que um deles está alcoolizado. O que é que os senhores fazem? Hã? Vão embora? Ou dizemos, eu vou-me pôr nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Hã? Se nós víssemos as condições em que um trabalhador desta natureza se encontra, sob o ponto de vista da envolvência energética e vibratória em que se encontra, ali na câmara de passes, o paciente o que é que fazia? Ele disse, bem, vou-me colocar nas mãos de Deus. Não, mas nós já sabemos isto, não é preciso ver, está nos livros, não é? Está escrito nas estrelas, como se costuma dizer. Basta ir à procura disso e dizer. Portanto, o dirigente tem essa função de perceber, dizer, olha, acontece isto, acontece aquilo e acontece aquilo outro, só tem que se prevenir contra isto. Se não está em condições, eu de facto estou a passar um período mau, eu reconheço, estou a passar um período mau, muito bem, então vamos fazer o seguinte, você vai propor à direção que suspende as suas funções temporariamente e restabelece e depois retoma essas funções. E, entretanto, vamos lhe dar apoio espiritual, energético, por aí adiante, para que você se restabeleça, ou vai ao médico também se for preciso, restabeleça-se e depois retoma tão logo esteja em condições. Entretanto, os dirigentes procuram acompanhar de perto o caso para saber se a situação está a evoluir ou não está. E casos há em que isso até é possível numa relação mais direta com os benfeitores que estão a casa, que de viva voz podem dar instruções sobre o caso, que podem ser das mais variadas. Mas não podemos ser indiferentes sobre essas situações, porque aqueles que chegam à casa espírita para receber apoio, de que natureza for, de esclarecimento ou consolo, de apoio espiritual, põem nas nossas mãos as suas vidas, as suas expectativas. Então, reparem, o indivíduo que está doente está a injetar no campo energético do paciente todas as toxinas e miasmas em que se encontra envolvido. Como é que o paciente faz?
Os benfeitores estão do lado de lá, assim, espera aí, a gente tem que pôr aqui este doente numa redoma, porque senão ele sai daqui pior do que aqui estava, do que aqui chegou. É isto que se passa. Então, cabe ao dirigente conversar em particular, tanto quanto possível para resolver um problema, colocar a instituição a serviço do próprio, do doente, suspender essas atividades espirituais porque intervêm na qualidade das mesmas e propor a recuperação. Então, agora, isto pode desagradar, mas costumo dizer, eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para agradar a alguém. E esse alguém são os compromissos espirituais. Portanto, não estamos contra ninguém. Estamos a favor de alguém. E o dirigente tem essa responsabilidade em mãos. Tem que ter lucidez e clarividência e não pode, sob risco de conivência, de abdicar das suas responsabilidades de natureza moral. Quando alguém chega ao centro e tem necessidade de conhecer a doutrina espírita e não encontra aquilo que espera no centro, não vê na postura dos seus trabalhadores o exemplo vivo do espiritismo, então questiona-se, afinal, onde está o espiritismo? Toda a pessoa que chega pela primeira vez ao centro espírita vem com muitas expectativas. Muitas vezes com expectativas erradas a respeito. Quer por ignorância sobre a doutrina, quer por experiências anteriores e erradas sobre o espiritismo. E neste momento é que o trabalhador ou o dirigente, a pessoa que acolher aquele novo frequentador, tem que ter a clareza e o preparo para perceber qual é a expectativa daquele novo frequentador e ir de encontro a isso, seja com uma explicação sobre a doutrina, seja com a recomendação para frequentar as palestras doutrinárias, seja mais tarde com uma indicação do estudo. Agora, sobre o exemplo, nós não sabemos quando uma nova pessoa chega ao centro o que ela espera dos trabalhadores, o que ela espera. Se ela não tem um conhecimento prévio da doutrina espírita, do espiritismo, nós não temos como saber o que ela espera dos trabalhadores, da direção da casa em si. O mais comum é que ela espere milagres. E isso não tem na casa espírita. Então, o que temos que fazer nesse caso? O exemplo, é claro, deve existir. A vivência espírita começa dentro da casa e se expande. Porque é pelo exemplo do trabalhador, o exemplo do dirigente, é que as pessoas também vão se inteirando mais com o espiritismo. É aí que elas vão se sentir bem acolhidas, bem recebidas, né? Vão se sentir acarinhadas e vão sentir que, afinal, eu estou numa casa onde há respeito, onde há solidariedade, né? E onde as pessoas estão imbuídas em fazer o bem. Então, independente daquela expectativa inicial que ela tinha a respeito do espiritismo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ela começa a se interessar mais pela doutrina. Ela começa a se interessar mais em frequentar a casa espírita. Porque é muito difícil para nós trabalhadores ou para um dirigente saber o que a pessoa espera, não só do espiritismo, como dos seus trabalhadores e dirigentes. Porque a gente não sabe o que ele foi procurar, se não foi só o alívio às suas aflições e tal. Então, continua a base que é desse trabalho, ou seja, o relacionamento humano. Se a pessoa for bem recebida, se a pessoa for bem acolhida no centro, a expectativa dela vai mudar. Vai mudar.
e ela vai achar, num determinado momento, é isso que eu procuro, ou não. A maioria das pessoas vai acabar achando que é aquilo mesmo que está procurando. Qual deve ser a maior incidência de Estado? Estudo. Para que aumente a valorização da união entre os componentes da casa espírita. Há um roteiro básico que é o Evangelho. E é transversal e é simples, embora também profundo, não complexo, mas profundo, à medida das nossas possibilidades, mas esse é o roteiro seguro para que os trabalhadores da casa encontrem subsídios, orientação e segurança.